Entregue sua dor a Deus. Perdoe e seja curado hoje. Você tem carregado essa dor há tanto tempo que ela já virou parte da sua identidade. Como se fosse um órgão invisível alojado no seu peito, latejando em silêncio toda vez que algo ou alguém toca no passado. E talvez você nem tenha percebido, mas aquilo que você não conseguiu perdoar começou a moldar a forma como você se relaciona, como você fala, como você confia. A dor que você não entregou a Deus se transformou em armadura, uma proteção disfarçada de força, mas que na verdade está impedindo você de ser curado. Essa oração não é sobre quem te feriu, não é sobre o que aconteceu, não é sobre reviver o passado, é sobre o que você precisa fazer com esse peso que você insiste em carregar. Porque existe um momento em que você percebe que não dá mais para viver debaixo dessa tensão, em que você sente que seu coração já não aguenta mais tanta contenção, em que até a sua fé começa a ser sufocada pela dor não resolvida. Talvez você diga que perdoou, mas toda vez que lembra, o peito aperta. Toda vez que vê aquela pessoa, a raiva volta. Toda vez que alguém menciona o assunto, você muda de assunto. Isso não é paz, isso é anestesia. Você aprendeu a funcionar machucado, mas Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para ser curado. E para isso, você vai precisar soltar o que está nas suas mãos. Porque enquanto você segura a dor, não consegue segurar a promessa. Enquanto alimenta o ressentimento, você não experimenta a libertação. Essa oração não é genérica, é um convite divino, é Deus te chamando para um lugar onde Ele possa tocar, onde ninguém mais consegue, onde Ele possa te ouvir antes mesmo das palavras saírem, onde Ele não te julga por sentir tudo o que sente, Ele só quer que você entregue, mas talvez a sua mente esteja te dizendo agora: não é o momento certo, você não está pronto, eles não merecem o seu perdão. E é aí que entra a maior revelação sobre o perdão. Ele não tem a ver com merecimento, tem a ver com libertação. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É reconhecer que aquilo te feriu, mas que você não vai mais deixar que essa ferida dite os rumos da sua vida. Perdoar é abrir mão do direito de se vingar, é parar de alimentar o que te destrói, é fechar a porta pela qual o inimigo tem entrado no seu emocional, é dizer: eu não aguento mais carregar isso. Deus, toma isso das minhas mãos. Então pare agora, respire fundo. Não fuja desse momento, porque enquanto você ouve isso, o Espírito Santo está aí, presente. E Ele está sussurrando: me entregue a dor. Eu sei o que fizeram, eu sei como doeu, eu sei o quanto você tentou ser forte. Mas agora, me deixe ser o seu abrigo. Você não precisa continuar forte, você precisa ser sincero. Você não precisa ter todas as respostas, você precisa liberar. Você não precisa resolver sozinho, você precisa se render. Porque quando você entrega a sua dor a Deus, Ele não apenas te alivia, Ele te transforma. E o que hoje parece irreversível, impossível, insuportável, amanhã será apenas parte do testemunho. Não é fácil, mas é necessário. E você não está mais sozinho. É hora de perdoar, é hora de ser curado, é hora de deixar Deus entrar. Você se acostumou tanto com a dor que ela parece normal. Mas a verdade é que ela mudou você. E ninguém percebeu o quanto. Aos poucos, a sua forma de olhar se tornou mais cautelosa. O seu sorriso se tornou mais raro. A sua voz mais contida. Você se tornou alguém que sabe disfarçar muito bem o que sente. E por fora, está tudo bem. Mas por dentro, você está exausto de manter tudo de pé. O problema é que dor não tratada vira identidade. Você começa a viver em função daquilo que tentou esquecer. Suas reações passam a ser moldadas pela proteção, não pela liberdade. Você não entra mais em relacionamentos da mesma forma. Você não confia mais com a mesma leveza. Você até ora, mas com reservas, porque aquela dor criou uma barreira invisível entre você e o mundo. E sem perceber, ela também criou distância entre você e Deus.
A dor não entregada a Deus se transforma em lente. E você começa a enxergar tudo através dela. Pessoas boas parecem ameaças. Situações simples se tornam gatilhos. Palavras comuns parecem ofensas veladas. Você já vive preparado para se defender. E a defesa constante esgota a alma. O que muitos chamam de temperamento forte, gênio difícil, personalidade retraída, na verdade, pode ser a armadura emocional que você construiu para não sangrar de novo. Só que essa armadura está te sufocando, está te afastando de conexões sinceras, está te impedindo de confiar até mesmo nas promessas de Deus. Você se diz cansado, mas o que te cansa não é o trabalho, é o esforço de manter a dor escondida, é o esforço de funcionar sem colapsar. É o esforço de manter uma imagem que não mostra o que realmente se passa aí dentro, mas Deus vê. E Ele não se assusta com o que encontra. Ele conhece o que você reprimiu. Ele ouviu o que disseram sobre você. Ele viu quando você engoliu o choro, quando se culpou por algo que nem era sua responsabilidade, quando tentou voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu e precisa ser exposto, não para te envergonhar, mas para te libertar. É por isso que você está aqui. Esse vídeo, essa oração, essa palavra, não é coincidência, é socorro, é resposta, é intervenção divina. Chegou o momento de reconhecer: há feridas abertas, há memórias não resolvidas, há traumas que ainda ecoam na sua alma. E enquanto você continuar ignorando essas dores, elas continuarão ditando a direção da sua vida. Mas quando você se permite encarar, não com medo, mas com fé, a cura começa. Porque a dor só tem poder quando está escondida. Quando trazida à luz, ela perde a força. E é isso que o Espírito Santo quer fazer agora: iluminar os porões da sua alma, tocar nos lugares onde você nunca deixou ninguém entrar, puxar para fora tudo aquilo que você sufocou só para manter a aparência. Você não precisa mais viver em modo de defesa. Você não precisa mais usar máscaras espirituais. Você não precisa mais carregar esse peso como se ele fosse parte de quem você é. Você é mais do que aquilo que te feriu. Você é mais do que o que disseram sobre você. Você é mais do que a dor que te moldou. E agora, com o coração exposto diante de Deus, chegou a hora de seguir para o próximo passo. Reconhecer que o que você guarda como proteção pode estar te aprisionando. Você já tentou perdoar, tentou orar pelo outro, tentou esquecer, tentou dizer que estava tudo bem, mas sempre que se lembra do que aconteceu, a ferida pulsa. Porque o perdão nunca foi fácil. E pior, ele parece injusto. A sua mente grita: eles não merecem. E talvez, humanamente falando, seja verdade. Eles não merecem. Mas a pergunta que Deus faz a você hoje é outra. Você merece continuar preso a isso? Porque é assim que o inimigo prende a alma, com uma cadeia invisível chamada justiça própria. Você não quer vingança, pelo menos não com as mãos, mas quer que a vida cobre, quer que sofram, quer que reconheçam o mal que fizeram. E enquanto essa justiça não acontece, você segura a chave da prisão que trancou os dois. Mas o detalhe é que o outro pode estar vivendo a vida normalmente, enquanto quem continua preso é você. É aqui que o perdão se torna a encruzilhada entre o espírito e a carne. A carne quer manter o controle, quer lembrar da dor para justificar a barreira. Quer proteger o que ainda não cicatrizou, mas o espírito clama por liberdade. E liberdade exige entrega. Quando Jesus falou sobre perdoar 70 vezes 7, ele não estava colocando uma medida. Estava mostrando que o perdão é uma decisão que precisa ser renovada, porque os sentimentos não desaparecem de uma vez, mas o coração decide, em oração: eu não serei governado por essa ferida. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É dizer que você se recusa a continuar doente por causa da atitude do outro.
É tomar de volta o controle do seu próprio coração. É parar de sangrar por dentro cada vez que aquele nome é mencionado. Talvez você ache que perdoar é esquecer, mas não é. Perdoar é lembrar, sem mais doer. É olhar para o passado e saber que aquilo não tem mais autoridade sobre o seu presente. Você precisa entender isso com clareza. O perdão é uma chave espiritual. Ele não apenas libera o outro, ele libera você. Abre portas no mundo espiritual que estavam travadas, solta amarras emocionais que sabotam relacionamentos, restaura a sensibilidade da sua alma diante da voz de Deus. Enquanto você segura a mágoa, você alimenta o veneno que mata aos poucos. Mas quando libera o perdão, é como se um ar novo entrasse, como se o peito pudesse respirar de verdade, como se a alma tivesse espaço para florescer de novo. Você pode até dizer, mas eles nem pediram perdão. E Deus responde, eu estou pedindo, por você. Você pode dizer, mas se eu perdoar, parece que estou dizendo que tudo bem. E Deus diz, não está tudo bem, mas você vai ficar. Você pode dizer, mas eu não consigo. E Deus sussurra, eu estou aqui para te ajudar. O que você não pode é continuar preso. Preso à ausência de arrependimento do outro, preso a um passado que já foi, preso a sentimentos que te paralisam. O perdão é o começo da cura, e se você ainda espera que o outro reconheça, talvez esteja atrasando o milagre que Deus quer fazer em você. Perdoar é um ato de fé, é soltar antes de sentir, é declarar antes de entender, é obedecer antes de ver resultados. E é nesse passo que o céu começa a agir. Você não está sozinho nesse conflito. Deus conhece sua luta. E Ele não exige que você sinta agora, só que deseje, porque o desejo sincero de perdoar já é o primeiro sinal de cura. Há dores que você não compartilhou com ninguém, porque você acreditou que ninguém iria entender. Ou talvez você tentou explicar, mas foi julgado, invalidado ou silenciado. Então você guardou, enterrou, tentou seguir como se não tivesse acontecido. Mas o corpo lembra, a mente revive, a alma carrega. E agora Deus te diz com firmeza e ternura, me entregue a dor. Não entregue racionalmente, entregue do jeito que está aí dentro, confusa, embolada, ardendo. Você não precisa organizar a bagunça antes de levar a mim. Eu sou o Deus que entra no meio da bagunça e transforma tudo em paz. Eu vi quando aconteceu, vi o que disseram, o que fizeram, o que você teve que engolir sem saber a quem recorrer. Vi o quanto você tentou ser forte para não quebrar. Vi a sua oração interrompida pelas lágrimas. Vi a sua tentativa de manter a fé, mesmo com a alma em frangalhos. E mesmo quando você achou que eu estava longe, eu estava bem ali. Silencioso, sim, mas presente. Guardando você no meio do colapso. Esperando pelo momento em que você confiaria a mim, o que nunca confiou a ninguém. É esse momento, aqui, agora, você e eu. Não é o pastor, não é o vídeo, sou eu, te chamando para a troca mais sagrada que existe. Você me entrega a dor e eu te entrego a paz. Mas para isso, você precisa fazer algo que talvez nunca tenha feito com tanta sinceridade. Você precisa nomear a ferida, falar o nome da pessoa, lembrar o momento, não para reviver, mas para entregar. É hora de dizer, Senhor, eu perdoo. Não porque eles merecem, mas porque eu preciso ser livre. Eu abro mão da mágoa, da justiça com as próprias mãos, do ressentimento que me corrói. Eu não quero mais carregar essa prisão. Essa dor não é mais minha. Eu entrego a ti. Se possível, fale em voz alta agora. Mesmo que com lágrimas, mesmo que tremendo, fale. Eu entrego. Fale. Jesus, toma isso. Fale. Eu não quero mais viver preso ao que me destruiu. Essa é a oração mais profunda que você pode fazer. Não é longa, não é bonita, mas é verdadeira.
E Deus responde à verdade com cura. Sinta o peso começar a sair. Talvez venha o choro, talvez uma paz estranha e suave, talvez um vazio, que logo será preenchido com presença. Você pode até não entender tudo agora, mas no mundo espiritual, algo foi quebrado. Uma corrente caiu, uma acusação foi silenciada, uma ferida começou a fechar. Porque você entregou a dor para o único que sabe o que fazer com ela. E agora, algo novo começa. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma liberdade que não precisa da aprovação do outro. Uma alegria que não está mais amarrada ao passado. Você acabou de abrir espaço para a cura. E o próximo passo é permitir que Deus vá mais fundo. Agora que você entregou a dor, o céu está aberto sobre você. E onde há entrega sincera, a cura é inevitável. Porque Deus não toca superficialmente. Ele vai onde os médicos não veem, onde as palavras humanas não alcançam, onde a psicologia não consegue nomear. Ele entra no invisível e trata o intocável. Por isso agora vamos orar juntos, não com pressa, não com fórmulas, mas com autoridade. Porque quando oramos em nome de Jesus, não é só emoção, é intervenção do céu. Senhor, eu te apresento esta vida que orou comigo até aqui. Esta pessoa que já sofreu em silêncio por tempo demais. Que aprendeu a caminhar com a alma ferida, com o coração em pedaços, com a mente em guerra. Mas hoje, ela decidiu te entregar a dor. E agora eu oro. Toca, Deus. Toca nos lugares da alma que foram fragmentados por abandono. Toca nos traumas deixados por palavras cruéis, por ausências, por rejeições profundas. Toca nas memórias que ainda causam nó na garganta. Toca nas imagens que voltam quando tudo silencia. Eu clamo, cura, Senhor. Onde houve traição, coloca teu bálsamo. Onde houve violência, ministra restauração. Onde houve abuso, derrama dignidade. Onde houve vergonha, traz honra. Que o sangue de Jesus cubra cada lembrança, não para apagá-la, mas para purificá-la. Que o sangue do Cordeiro desfaça os laços de alma com o passado. Que o vínculo com a dor seja quebrado agora. E mais que isso, Senhor, toca também o corpo. Porque essa dor já se alojou fisicamente, já gerou insônia, já causou crises de ansiedade, já produziu sintomas que a medicina não explica. Por isso agora, em nome de Jesus, repreendo toda a opressão espiritual, repreendo toda a enfermidade emocional, repreendo dores de cabeça recorrentes, repreendo o aperto no peito, repreendo o peso nas costas que não tem diagnóstico, repreendo o cansaço constante, a exaustão sem motivo, os surtos de tristeza profunda. Todo espírito de depressão, de angústia, de autossabotagem, eu ordeno que saia agora. Toda a opressão maligna que se aproveitou da ferida aberta está sendo arrancada agora. Que a paz invada cada célula, que a alegria volte a pulsar, que a esperança renasça com força. E onde havia pensamento de morte, coloca um sopro de vida. Onde havia medo de recomeçar, planta coragem. Onde havia desconfiança generalizada, ministra discernimento e equilíbrio. Espírito Santo, agora entra com teu consolo. Abraça com teu fogo, ministra com tua voz, que essa pessoa sinta agora, no corpo, na mente, no espírito, que algo foi arrancado, que o que antes era ferida, agora começa a se transformar em cicatriz, e uma cicatriz é sinal de que a cura chegou. Sela esta oração com tua presença, Deus. Sela com tua unção. Sela com a certeza de que o processo começou e não vai parar. Essa alma que perdoou vai viver o novo. Essa mente que liberou vai experimentar leveza. Esse corpo que sofria vai receber descanso. E tudo isso não vem de nós, vem do teu nome, Jesus, o único nome que cura, o único nome que restaura, o único nome que tem poder sobre passado, presente e futuro. Nós oramos assim, crendo, recebendo e descansando, em nome de Jesus.
Amém. Agora que você orou, entregou, chorou e foi tocado, é hora de ser selado pela palavra, porque a dor tentou dizer quem você é. A ferida construiu narrativas falsas sobre o seu valor. Mas o Espírito de Deus vem agora para declarar: você não é o que fizeram com você. Você não é a traição que sofreu. Você não é a humilhação que viveu. Você não é o silêncio que recebeu, nem a ausência que te formou. Você não é o abandono, a injustiça, o desprezo. Você é o que Deus diz que você é, e Ele diz: você é escolhido. Ele diz: você é amado. Ele diz: você é curado. Ele diz: você é perdoado. Ele diz: você é templo do Espírito. Ele diz: você é livre. Por isso agora, não apenas escute, receba. Receba cada palavra como quem bebe água depois de uma longa sede. Deixe essas palavras entrarem onde os traumas deixaram buracos. Deixe essas verdades preencherem os espaços que antes eram dominados pela mentira da dor. Está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Você foi quebrado? Deus está perto. Você se sentiu abatido? Ele te levanta. Está escrito: Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Salmo 147, 3. A ferida foi exposta? Ele já está tratando. A alma sangrava? Ele já está estancando a dor. Está escrito: em lugar da vergonha que sofreram, o meu povo receberá porção dupla. Isaías 61, 7. A vergonha será trocada por honra. A perda será trocada por porção dobrada. O que foi destruído será reconstruído com glória. E se alguma voz tentar dizer que você ainda é o mesmo de antes, lembre-se: o sangue de Jesus te lavou. E o que Deus perdoou, ninguém tem autoridade para te condenar. Você não está em dívida com o passado. Você foi redimido. E quem é redimido caminha de cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência do valor que tem. O perdão que você liberou foi só o começo. Agora você vai caminhar como quem foi remendado por dentro, como quem não nega a dor, mas também não se define por ela. Deus te chama hoje por um novo nome: filho, filha, restaurado, ressignificado, fortalecido. Então diga com a sua boca: eu não sou o que me fizeram. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou livre. Eu sou curado. Eu sou amado por Deus. Repita quantas vezes for necessário, porque a repetição do céu silencia o eco da dor. Deixe a palavra ser tatuada na sua alma. Deixe a verdade do Espírito limpar toda a sujeira emocional. Deixe a identidade de Cristo reescrever o que o trauma tentou apagar. Você não é um sobrevivente. Você é um testemunho vivo. Você não é só alguém que sofreu. Você é alguém que foi alcançado. E onde a palavra entra, a mentira tem que sair. A dor perde o trono. A amargura perde o espaço. O céu toma o lugar do que antes era vazio. Receba, respire. Você é novo. Agora que a dor foi entregue, que a alma foi tocada, que a oração foi feita, uma pergunta ecoa: o que fazer depois disso? Como continuar caminhando depois de ter se esvaziado tanto diante de Deus? A resposta é simples e profunda: não volte a carregar nada sozinho. Porque o erro de muitos não está em não orar, está em orar e depois voltar a viver como se estivessem sozinhos outra vez. Você não está sozinho. Você não foi curado para voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Você foi marcado, visitado, tocou em algo eterno, e esse toque precisa gerar continuidade. O perdão que você liberou precisa ser mantido. A ferida que começou a cicatrizar precisa ser protegida. A presença que te envolveu agora precisa ser cultivada. Por isso, Deus te chama hoje para não apenas orar, mas caminhar com Ele. Caminhar como quem foi curado, como quem sabe onde buscar refúgio, como quem entende que vida espiritual não é um momento, é uma decisão diária.
Quando a mágoa quiser se instalar de novo, volte à palavra que foi liberada sobre você. Quando a culpa bater a porta, olhe para o sangue que foi derramado por você. E se um dia você fraquejar, não se culpe. Volte. Deus não te curou para te abandonar. Ele não te libertou para te deixar caminhar sem direção. Ele é Pai. E todo pai que ama, permanece. Não permita que o inimigo roube o que foi plantado hoje. Não permita que os ruídos do dia abafem o que Deus sussurrou no seu espírito. Não permita que o velho você tente reviver. O novo começou. E você é responsável por proteger esse novo. Com oração, com leitura da palavra, com comunhão com outros filhos, com obediência sensível à voz do Espírito. Se você orou comigo até aqui, há algo que você precisa fazer. Confirme o que Deus fez. Testemunhe, declare, compartilhe, escreva, fale, ore por outros. Porque quando você compartilha o que recebeu, a cura se solidifica em você. Quando você liberta outros, a sua própria libertação se fortalece. Você foi chamado não apenas para ser restaurado, mas para se tornar uma ponte. Alguém que leva outros ao mesmo lugar de cura que encontrou. Por isso, se quiser, escreva agora nos comentários: eu perdoo e escolho viver em paz. Declare isso publicamente, não para ser visto, mas para ser selado. Não é sobre exposição, é sobre autoridade. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem ainda está preso ao passado, com quem sorri por fora, mas sangra por dentro, com quem precisa ouvir que há esperança e a cura em Deus. Hoje você se entregou, orou, chorou e foi tocado. Agora continue. Alimente o que começou aqui. Volte sempre que precisar. Reveja, reore, relibere e lembre-se, você não está só. Deus caminha com você. E aqui, você também tem uma casa espiritual. Quando o passado tentar te chamar, lembre-se da sua nova identidade. Quando a dor tentar te abraçar de novo, volte para este altar. E se tudo parecer escuro, olhe para a luz que brilhou hoje no fundo da sua alma, porque a partir de agora, você é livre. Você não é o que fizeram com você. Existem marcas que não sangram, mas gritam. Gritam em forma de insegurança, de medo de confiar, de silêncios longos e gestos desconfiados. Timidez mascarada, de autoimagem distorcida, de sorrisos forçados em fotos de família. O problema não é o que fizeram com você, é que, em algum momento, você acreditou que isso definia quem você é, e não define, porque o que te feriu não tem autoridade para te nomear. A traição que você sofreu, o abandono que você viveu, as palavras que destruíram sua confiança, os toques que roubaram sua inocência, os olhares que te diminuíram, tudo isso foi real. Mas nada disso tem poder sobre sua identidade, a não ser que você permita. E você não precisa mais permitir, porque Deus, hoje, está te chamando pelo nome que Ele mesmo escreveu quando ainda ninguém acreditava em você. E esse nome é filho, é filha, é escolhido, é restaurado. Você pode estar coberto de cicatrizes, mas Deus não vê as marcas da dor, Ele vê as marcas da superação. Ele não se impressiona com o que destruíram, porque Ele conhece o que pode reconstruir. Ele não se assusta com o que está quebrado, porque Ele já enxerga inteiro. E se você perguntar, mas e se eu não conseguir esquecer o que fizeram comigo? A resposta do céu não será esqueça, mas entregue. Porque perdão não é amnésia. Perdão é uma decisão espiritual de não mais deixar que aquela dor determine quem você será a partir de hoje. O inimigo sempre vai tentar roubar a sua identidade. Vai querer que você acredite que merece viver em ruínas emocionais, que não vai conseguir se reerguer, que não é digno de amor ou de uma nova chance. Mas o Espírito Santo te confronta com amor neste momento. Por que você está vivendo como órfão, se tem um pai que te ama mais do que qualquer outro ser poderia amar? Há um renascimento acontecendo dentro de você agora.
uma reconstrução invisível, mas irreversível. A nova versão de você mesmo não será movida pela dor, mas pela fé. Não responderá mais da mesma forma. Não carregará os mesmos pesos. Não verá a si mesmo como uma vítima indefesa, mas como alguém que sobreviveu ao vale e está prestes a subir o monte. Você está sendo curado por dentro. Está sendo lavado por palavras que o mundo nunca disse, mas que o céu nunca deixou de sussurrar. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus está fazendo em você agora. Declare isso com fé, mesmo que chorando, mesmo que tremendo. Senhor, eu não aceito mais viver segundo as feridas do meu passado. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu recebo tua verdade, tua paz, tua identidade sobre mim. Apaga, Senhor, os nomes falsos que me deram e sela em mim o nome que tu escreveste com amor eterno. Agora respire fundo e saiba, o que começa a nascer dentro de você, ninguém mais poderá roubar. A ferida que não se vê, mas que ainda dói. Talvez ninguém saiba. Talvez você nunca tenha contado. Talvez você mesmo tente esquecer. Mas existe uma dor silenciosa dentro de você que nunca cicatrizou por completo. Uma ferida escondida, mascarada por rotinas, sorrisos sociais e respostas automáticas como está tudo bem. Mas no fundo, entre um pensamento e outro, ela pulsa, às vezes mais forte, às vezes tão fraca que você até acha que superou, mas basta uma palavra, um cheiro, um nome ou uma lembrança para tudo reabrir. Deus conhece esse lugar, esse abismo invisível, onde você enterrou o que achou que não precisava mais tocar. Mas o problema do que não é curado é que nunca desaparece. Apenas muda de forma. Aquela dor que você escondeu se transformou em dificuldade de confiar, em impaciência nos relacionamentos, em ansiedade sem causa, em distúrbios físicos sem diagnóstico claro. O corpo carrega o que a alma não conseguiu entregar. A alma grita o que o espírito ainda não liberou no altar. Hoje o Espírito Santo está te chamando para esse lugar profundo. Não para te expor, mas para te libertar. Porque você não foi criado para conviver com feridas abertas. Você foi criado para ser curado. Não é necessário fingir força diante de Deus. Ele não se impressiona com máscaras, ele se move com rendição. E o que ele quer tocar hoje não é sua aparência. É o ponto exato onde começou a sua dor. Essa ferida pode ter sido causada por uma ausência. O pai que nunca esteve presente, a mãe que não soube amar, o cônjuge que ignorou suas lágrimas, o amigo que te traiu no momento mais difícil. Ou talvez tenha sido por algo que disseram, ou que não disseram. Palavras têm poder, e o silêncio também. Mas acima de qualquer dor, há um nome que sara. Um nome que não só vê a ferida, mas sente a dor com você. Jesus. A presença dele agora envolve o seu interior. E você não precisa dizer tudo. Apenas diga, cura-me, Senhor. Isso basta, porque ele conhece a raiz, o início, o momento exato em que você começou a se proteger da dor, construindo muros onde Deus queria construir pontes. E ele não veio para julgar sua dor. Ele veio para carregá-la com você, para dentro de uma cura que não se explica, mas se sente. Você pode ter aprendido a conviver com a dor, mas hoje Deus está te ensinando a deixar ela ir, porque sua identidade não é ferida, sua identidade é restaurado. E a ferida que mais doeu, se for entregue, será o testemunho mais forte que você vai carregar. Respire fundo e diga, Senhor, eu não quero mais carregar sozinho o que me quebrou. Cura o que eu escondi até de mim mesmo. Visita os cômodos trancados da minha alma. Faz nova todas as coisas. Você não é o que fizeram com você. Aquilo que fizeram contra você pode ter mudado sua história, mas não mudou o que Deus pensa sobre você. Palavras duras, gestos frios, ausências marcantes, traições profundas. Tudo isso tentou apagar sua identidade.
Mas você precisa ouvir essa verdade com o coração escancarado. Você não é o que te fizeram. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o abandono que sofreu. Você é cuidado. Você não é a rejeição que recebeu. Você é aceito. Você não é a traição que experimentou. Você é amado. Você não é o erro que cometeu. Você é perdoado. Você não é o silêncio que enfrentou. Você é ouvido. O inimigo sempre vai tentar te definir pela ferida. Deus sempre vai te chamar pela promessa. O inimigo quer que você viva preso no trauma. Deus quer que você viva liberto pelo sangue de Jesus. Porque a dor pode ter te visitado, mas não tem autoridade para permanecer. O que aconteceu com você não precisa mais ser o que guia suas decisões, seus relacionamentos, sua autoimagem, sua fé. Muitos vivem hoje dentro de versões fragmentadas de si mesmos. Adaptaram-se às consequências da dor, criaram defesas, se isolaram, construíram armaduras emocionais, perderam a espontaneidade, pararam de confiar. Mas existe um você antes da dor. E existe um você depois do toque de Deus. Esse é o verdadeiro. Esse é o restaurado. Esse é o que começa a surgir quando você deixa o Espírito Santo te lembrar que existe cura e que ela tem um nome. Jesus não te convida para esconder a dor, mas para atravessá-la com Ele. E do outro lado, há um coração novo. Não um coração que esqueceu, mas um coração que venceu, que aprendeu a amar mesmo depois de ter sido rejeitado, que aprendeu a confiar mesmo depois de ter sido traído, que aprendeu a se enxergar com os olhos do Pai e não com as lentes distorcidas do passado. Talvez você ainda se veja como fraco, mas Deus te vê como alguém que sobreviveu a tempestades que muitos não suportariam. Talvez você se ache esquecido, mas Deus te chama pelo nome e Ele nunca se esqueceu de quem você é. Ele te separou, te chamou e te trouxe até aqui para dizer: está na hora de viver a verdade sobre você. Feche os olhos por um momento e diga em voz baixa, mas com toda a sua fé: Senhor, eu rejeito toda mentira que eu aceitei sobre mim. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou amado, curado, escolhido, perdoado, restaurado. Eu entrego toda a identidade ferida e recebo a tua verdade sobre mim. Cura não é esquecimento, é libertação. Muita gente espera a cura como quem espera uma amnésia emocional. Como se um dia acordasse e não lembrasse mais daquilo que viveu. Mas a verdadeira cura de Deus não apaga a memória, ela transforma o peso. O que antes esmagava, hoje é testemunho. O que antes doía, hoje não sangra mais. O que antes prendia, hoje já não comanda suas reações. A cura de Deus não te torna insensível. Ela te torna livre. Você ainda vai se lembrar. Vai lembrar da traição, do silêncio, da ausência, da injustiça. Mas a lembrança não vai mais te controlar, porque agora você está olhando tudo isso de um outro lugar. Do lugar onde a graça venceu a ferida. Do lugar onde o perdão lavou o que parecia impossível de limpar. Cura é quando você fala daquele momento e não sente mais vontade de se vingar. Cura é quando você ora por quem te machucou sem desejar que ele sofra o que você sofreu. Cura é quando você consegue chorar pelo outro e não mais por si. Isso é o que o Espírito Santo quer fazer com você agora. Por isso, não fuja da lembrança. Enfrente-a com Jesus. Porque toda dor que é visitada com a presença de Deus se torna oportunidade de milagre. Você não precisa ter medo de lembrar, precisa apenas ter fé para a entregar. E quando você entrega, Ele transforma. Essa é a diferença entre o que o mundo chama de superar e o que Deus chama de restaurar. Superar é aprender a conviver com a dor escondida. Restaurar é ser tocado por dentro e ter um novo começo, com novos olhos, novo coração, nova leveza. Se você quer ser restaurado hoje, faça essa oração com sinceridade. Senhor, eu não quero apenas esquecer, eu quero ser curado.
Me ajuda a olhar para tudo o que vivi sem dor, sem raiva, sem mágoa. Eu convido o teu Espírito para visitar minhas lembranças agora. E eu te entrego tudo aquilo que ainda dói, tudo o que ainda me prende. Cura-me, Senhor. Liberta-me de dentro para fora. A libertação verdadeira acontece quando você para de proteger sua dor como se ela fosse tudo o que te restou. Hoje, Deus te chama para uma nova identidade, um novo fôlego, uma nova versão. Não apague o passado. Deixe que ele transforme a forma como você carrega essa história. Você não é o que fizeram com você. Há uma mentira sutil que se instala quando somos feridos. Começamos a acreditar que o que nos fizeram define quem somos. Quando alguém nos trai, é fácil acreditar que não somos dignos de confiança. Quando alguém nos abandona, é fácil pensar que não somos dignos de amor. Quando alguém nos humilha, a vergonha se torna um espelho e o reflexo começa a nos enganar. Mas Deus nunca te olhou a partir das marcas que a dor deixou. Ele sempre te viu a partir do que colocou dentro de você antes que o mundo tentasse te deformar. Você não é o abandono. Você é o propósito. Você não é a rejeição. Você é a escolha. Você não é o erro que cometeram contra você. Você é o projeto original do céu. Hoje, talvez você esteja aí, tentando entender como vai reconstruir sua história com tantos cacos. Mas o Deus que te formou não precisa de peças novas para fazer de novo. Ele pega os fragmentos e cria algo ainda mais belo. Porque onde o inimigo pensou que seria fim, Deus desenhou um recomeço. É por isso que o perdão é tão profundo. Ele não apenas solta o outro. Ele liberta você da prisão de uma identidade que nunca foi sua. Você não é amargo. Não nasceu para viver fechado. Não foi criado para ser refém do que passou. Você é luz, mesmo que tentaram apagar. Você é casa do Espírito, mesmo que te trataram como nada. Você é cura em andamento, mesmo que ainda sinta os sintomas da dor. Hoje, o céu te chama pelo nome, não pelo trauma, não pelo erro, não pela ferida, mas pelo nome que foi escrito com amor antes que o mundo tivesse poder de te tocar. Deus te conhece além da dor, e Ele quer que você se conheça também. Que você olhe para dentro e diga: eu não sou o que fizeram comigo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Respire fundo, dê esse passo com fé. Renuncie agora a toda palavra que te prenderam. Declare com sua boca: eu rejeito toda mentira que rouba minha identidade. Eu recebo quem eu sou em Cristo. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, eu sou livre. Deus está reescrevendo sua história, não tentando apagar o que passou, mas dando a você uma nova leitura sobre tudo. Você é mais do que o dano. Você é a resposta de Deus para quem achou que você não ia suportar. E você chegou até aqui. Agora é hora de viver. Volte ao lugar onde você se perdeu de si mesmo. Existem momentos em que não foi apenas a dor que nos machucou, mas o fato de termos nos perdido no meio dela. Você se lembra do dia em que parou de sonhar? Se lembra da noite em que, sem perceber, começou a acreditar que não valia tanto quanto dizia? Aquela decisão que você tomou para se proteger? Aquele silêncio que você engoliu para não parecer fraco? Aquela versão de você que começou a existir só para não sentir mais dor? Em algum momento da caminhada, você se afastou de quem realmente era. E tudo isso por causa de uma ferida. Você se tornou mais duro, mais distante, mais racional, mais desconfiado, mais frio. Mas essa não era sua essência. Era só uma armadura para sobreviver. Deus não quer apenas curar o que fizeram com você. Ele quer trazer de volta a parte sua que foi deixada para trás. Porque sua essência é pura, leve, sensível, cheia de vida e compaixão. Essa sensibilidade que você considera fraqueza é, na verdade, o lugar onde Deus mais gosta de habitar em você. Voltar àquela versão que acreditava no bem. Voltar à criança que orava com sinceridade.
voltar à esperança que fazia planos, que sonhava com um lar cheio de amor. Voltar ao lugar onde tudo era simples, porque não foi você quem mudou, foi a dor que tentou te moldar. Mas o Espírito Santo está te chamando de volta para dentro. Feche os olhos agora. Respire. Imagine aquele lugar onde você se perdeu. Pode ter sido uma conversa, uma traição, um acidente, um adeus, um erro. Visualize. Agora, veja Jesus entrando nesse cenário. Ele caminha até você, ele não te julga, ele te estende a mão e ele diz: você não precisa mais se esconder aí dentro, eu vim te buscar. Voltar para si mesmo é um ato de fé, é também um ato de perdão. Perdoar a si mesmo por ter se afastado, por ter permitido que as vozes do mundo falassem mais alto do que a voz de Deus. Mas agora é diferente. Você está acordando, está sentindo novamente, está lembrando de quem é, está voltando. E quem volta para si, volta para Deus. Porque Ele sempre esteve dentro, esperando, soprando vida, curando em silêncio. Agora caminhe, um passo de cada vez. Você está voltando para o melhor lugar, a sua essência restaurada. Não foi sua culpa, mas agora é sua escolha. Há dores que carregamos como se fossem cicatrizes de batalhas que perdemos. Feridas que não causamos, mas que sangraram dentro de nós por muito tempo. Palavras que nos cortaram, ausências que nos moldaram, decisões de outras pessoas que interferiram no rumo da nossa vida. E no fundo, há uma voz que insiste: se isso aconteceu comigo, é porque eu merecia. Essa é a mentira mais cruel que a dor conta. A de que você é culpado por ter sido ferido. Mas hoje, você precisa ouvir a verdade que liberta. Não foi sua culpa. Você não era responsável pela frieza do outro, pela traição, pela rejeição, pelo abandono. Você não poderia ter previsto o que aconteceu, nem se preparado para o que te quebrou. A dor que você viveu não define o seu valor. No entanto, embora não tenha sido sua culpa, agora é sua escolha. A escolha de continuar preso à dor ou entregar essa dor a Deus. A escolha de viver em função do passado ou dar um passo rumo à cura. Deus está diante de você com as mãos estendidas, mas Ele não força ninguém a ser livre. Ele oferece, Ele espera, Ele convida. Você pode não ter escolhido ser ferido, mas hoje você pode escolher ser curado. Pode escolher não alimentar mais pensamentos que te condenam. Pode decidir não repetir o padrão de quem te machucou. Pode decidir que o que te aconteceu não será passado adiante, nem continuará nas próximas gerações. Você pode romper o ciclo. E quando você escolhe a cura, não significa que esqueceu. Significa que o passado já não dita o seu presente. Quando você escolhe perdoar, não está dizendo que a dor foi pequena. Está dizendo que a graça de Deus é maior. Quando você escolhe seguir em frente, você não está fugindo. Está dizendo que viver em paz é mais importante do que ter razão. A cura começa na escolha. Escolha orar. Escolha liberar. Escolha confiar. Escolha viver. E se a dúvida ainda bater, olhe para a cruz. Aquilo também não foi culpa de Jesus, mas Ele escolheu sofrer por amor. Por você. Para que hoje você pudesse escolher o mesmo caminho. O do amor, o da rendição, o da liberdade. Agora é sua vez. Escolha o que sua dor nunca te deu. Um novo começo. Você não precisa entender tudo para entregar tudo. Há uma inquietação que nos paralisa. O desejo de entender antes de soltar. A mente quer lógica, a alma pede explicação, o coração exige garantias. Por quê? Perguntamos. Por que comigo? Por que agora? Por que dessa forma? E enquanto buscamos sentido, nos agarramos ao que nos destrói. A mágoa se transforma em companhia, a raiva se torna escudo, a dor vira identidade. Mas há um chamado divino que rompe esse ciclo. Fé não é compreensão, é entrega. E Deus não está pedindo que você entenda tudo. Ele está pedindo que você confie, mesmo no meio do caos.
Ele não exige que você consiga explicar o que viveu.